Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa, para quem ainda não sabe, já foi preparada há muito tempo. Desde que cada um de nós decidiu vir e estar aqui neste momento, a espiritualidade já se antecipou e deixou aqui tudo o que necessitamos para o nosso desenvolvimento, para cuidar das nossas aflições e de todos os nossos problemas. Por isso, convido a todos a uma prece de agradecimento à espiritualidade e a Deus. Aqueles que preferirem, para uma melhor concentração, podem fechar os olhos. Deus, de infinita misericórdia, que está sempre presente em todos os nossos momentos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de termos levantado hoje, Pai. Obrigada por este dia. Obrigada por todas as oportunidades de crescimento e de evolução que teremos no dia de hoje. E que tenhamos durante a palestra mais um momento de aprendizado e de sabedoria para a nossa melhora íntima. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Lei de Igualdade. Foi extraída do Livro dos Espíritos, capítulo 9. E quem fará por nós a explanação é o Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nada mais é do que os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos que nos consola, nos fortalece e nos dá as condições para nós entendermos o porquê da nossa vida, o porquê, às vezes, de algumas dificuldades, né? Como a nossa companheira nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro 3º, né, que fala sobre as leis morais, capítulo 9. Lei de igualdade. Quando nós ouvimos lei de igualdade e vemos os dias atuais em que nós vivemos, nós gera uma certa dúvida, né? Como a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade, tantas pessoas às vezes explorando os mais poderosos, explorando aqueles menos poderosos. Onde está essa lei que falam tanto que somos todos iguais? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Todas as pessoas são iguais perante Deus? E os espíritos dizem sim, todos são iguais perante Deus, todos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, e cada um de nós vai adquirindo experiência, vai desenvolvendo a moral de acordo com os nossos esforços. Deus não impõe nada, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, entre nós, encarnados e desencarnados, existem espíritos que já conseguiram entender a necessidade da sua transformação moral e começar a trabalhar a sua moralidade. Alguns ainda não conseguiram. E todos reencarnam no planeta para adquirir aprendizado, ou seja, aqueles que sabem mais, que já se prepararam, que já evoluíram um pouco mais, reencarnam junto com aqueles que estão tendo dificuldades para orientá-los e ajudá-los a superar as suas dificuldades. A Terra é uma grande escola, então todos nós estamos aqui como se estivéssemos num grupo escolar. Vamos fazer uma comparação para nós entendermos. Quando nós vamos para a escola, nós temos ali alunos do 1º ano, alunos do 2º, alunos do 4º, alunos do 5º ano, todos juntos e misturados. Não é assim? Então, na hora do intervalo, na hora do recreio, na minha época era recreio que se falava, né? Na hora do recreio, o que acontece? Todos se juntam ali, aqueles do 5º ano ficam junto com aqueles do 1º ano, são todos amigos e um procura auxiliar o outro de acordo com as suas possibilidades. Assim é o planeta Terra. Então nós temos aqui encarnados entre nós criaturas que já desenvolveram, que vieram até de mundos superiores para nos auxiliar, e criaturas que têm ainda dificuldades, são espíritos ainda que têm dificuldades, e já às vezes espíritos mais jovens do que aqueles que estão, porque todos nós, né, cada um são criados em épocas diferentes. Então tem uns que são criados, não vamos falar espíritos velhos, são espíritos mais antigos, né, que já têm uma compreensão melhor, e essa compreensão faz com que ele tenha atitudes melhores, e reencarnamos aqui. Aqueles que às vezes têm algumas dificuldades, vai sempre
usar o quê? O instinto, principalmente dar vazão ao instinto para poder viver e querer viver melhor. Por isso que aí acontecem as desigualdades de condições. Porque nós reencarnamos, cada vez que nós reencarnamos em condições diferentes. Uma hora reencarnamos como pessoas que têm um certo poder, que têm uma certa condição financeira boa, para adquirir experiência e, com essa condição de vida, tentar auxiliar aqueles que têm uma condição de vida inferior, materialmente falando, tá? Então, aquele que reencarna em condições boas, outro reencarna numa condição, às vezes, até deplorável, necessitado, em condição financeira muito difícil, condição, às vezes, até de estudar, de se preparar difícil, porque, às vezes, a pessoa tem uma vontade, tem um propósito, mas a condição onde ele vive, condição financeira, não lhe dá, não dá condições para que ele possa buscar uma boa escola, buscar uma instrução melhor. E se esse espírito ele não tiver uma compreensão, aí falando do espírito, ele não tiver uma compreensão melhor, ele às vezes ele envereda por caminhos errados, mesmo tendo toda uma inteligência a desenvolver. Ele não consegue e usa isso, às vezes, essa inteligência de forma incorreta, querendo, de certa forma, ter o que o outro tem, achando que tem os mesmos direitos. Tem os mesmos direitos? Perante as leis de Deus, temos os mesmos direitos, mas quando estamos encarnados, nós temos algumas dificuldades, porque essa desigualdade é natural, porque todos nós, antes de reencarnarmos, nós programamos a nossa reencarnação, né? Então, quando nós programamos, nós pedimos aquilo que é necessário para a nossa evolução. E, às vezes, nós pedimos para vir numa situação difícil, num meio, né, numa sociedade difícil, onde tem pessoas que, às vezes, poderá querer nos explorar para nós aprendermos ali a desenvolver o quê? O amor, a caridade, a compreensão e a tolerância. Então pedimos, às vezes, para vir num bairro, num país onde não nos dá condição nenhuma e onde os poderosos, às vezes, por incompreensão também, abusam daqueles que têm menos poder, né? Então, isso tudo para nós irmos nos desenvolvendo. Então, essas desigualdades, principalmente a desigualdade social, é uma escolha nossa, não é uma obra de Deus, né? Então, é uma escolha nossa virmos em determinados momentos, mas essa desigualdade quem cria realmente são os homens, né? Cada homem acaba criando essas dificuldades de acordo com a sua compreensão. Então os espíritos falam, nós devemos tentar viver da melhor forma possível, seja qual for a forma em que nós estivermos vivendo. Seja qual for o mundo, o país em que estivermos vivendo, porque existem países onde nós vemos realmente, né, guerras, muitas dores e muitos sofrimentos, e nós nos revoltamos com isso. E os espíritos falam, são situações criadas pelo próprio homem, que ainda não compreendeu a sua necessidade de amar, que ainda acreditam que as coisas materiais são principal para ele, que somente a condição financeira boa vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer paz, e acaba, de certa forma, explorando um outro semelhante para ele poder ter uma vida melhor, acreditando que com isso vai ser feliz. Isso é uma compreensão que o espírito traz consigo. Então ele vai reencarnar, às vezes, numa situação onde ele tem poder, onde ele tem condições financeiras, para desenvolver o amor e a caridade. Só que, às vezes, por o espírito ter as suas dificuldades muito arraigado em si ainda, o orgulho, o egoísmo, ele vai procurar ele viver bem sem se interessar e sem se preocupar com a vida do seu semelhante, sem querer saber se o outro está vivendo bem ou não. Ele vai buscar a sua felicidade, entre aspas, né? Porque a matéria não nos traz felicidade. A matéria nos dá condições para nós vivermos aqui enquanto estamos encarnados. Porque os espíritos falam, o corpo é uma ferramenta que Deus nos concede para nós nos desenvolvermos. E o corpo do rico como do pobre são iguais, passam pelas mesmas dificuldades. Nascem e adquirem enfermidades, sentem calor, sentem frio, são idênticos, não mudam em nada. Então, por que a diferença social? Por que acharmos que somos melhores do que o outro porque nós temos uma condição financeira melhor? Os Espíritos nos dizem, não, essa condição que Deus está nos dando nesse momento e que foram pedidas por nós, é uma prova para nós trabalharmos em nós o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, quando nós pedimos para reencarnar no meio onde nós vamos
ter condições financeiras boas, nós não pedimos para reencarnarmos e sermos felizes materialmente. Nós pedimos isso para nós entendermos e aprendermos a pensar também no nosso próximo e fazer o bem para o próximo, desejar o bem e criar condições para que o nosso próximo, que está em condições inferiores à nossa materialmente falando, possa levar uma vida e superar as suas dificuldades também. Então os espíritos falam para o espírito encarnado, a prova da riqueza ela é muito difícil, porque o espírito que reencarna nessa condição, ele tem muitas condições de adquirir coisas materiais, de corromper pessoas, de comprar pessoas, porque ele tem bens materiais, ou seja, ele está pensando em si, ele está corrompendo, fazendo outras pessoas incorrerem em erros, está às vezes tirando dinheiro daquele que menos tem do que ele, menos tem, daquele que tem dificuldade financeira, e ele vai e ainda explora essa pessoa. Ele precisa aprender a mudar isso. Então, por isso que ele pede para reencarnar no meio onde ele vai ter condições financeiras, vai ter condições, ascensão sobre o outro que tem uma condição inferior a dele, materialmente falando, para auxiliar. Só que a riqueza ela dá muita facilidade, então está muito mais propenso a incorrer em erros do que o pobre. Mas a pobreza também é uma prova difícil, os espíritos falam. Porque a pessoa que nasce numa situação difícil, financeiramente falando, na pobreza, essa criatura, se ela não tiver a compreensão de que essa vida é material e que é a vida verdadeira nossa, é a vida espiritual, e que é uma prova que ela está passando para ela também desenvolver em si a tolerância, a paciência e o amor para com o próximo, tudo para nós desenvolvermos o amor, né? Se ele não tem essa compreensão, ele se revolta. E se revoltando, ele pode enveredar por caminhos que lhe trará muitas dores e muitos sofrimentos. Como nós falamos, é aquele que tem, às vezes, condições mental, tem um desenvolvimento mental bom, né, tem uma compreensão, compreende muitas coisas, mas não tem como desenvolver isso porque a sua condição financeira não lhe dá condições para que ele possa fazer uma boa escola, fazer uma boa universidade. E ele não tendo isso, ele começa a incorrer por caminhos do crime, às vezes, porque se acha injustiçado. Eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho condições, mas eu não tenho como desenvolver isso porque a sociedade não me dá essa condição. Então, a sociedade não me dando essa condição, eu vou cobrar da sociedade isso, vou usar a minha inteligência para, de certa forma, fazer o mal ao outro. De que forma? Usurpando coisas de outras pessoas, usando outras pessoas. Então, vejam, a pobreza também leva a criatura, o espírito, a incorrer em erros. Então, os espíritos falam, mas a mais difícil é a da riqueza, porque a riqueza tem muito mais facilidade de incorrer em erros. A pobreza, o mais propenso a fazer coisas erradas, maltratar, magoar os outros, achando que é o seu direito, ou seja, enveredar pelo mundo do crime, achando que a sociedade lhe deve alguma coisa, quando na realidade é uma situação que ele está passando para adquirir aprendizado, para adquirir experiência, pedida por ele mesmo. Então vejam, tudo que acontece conosco são situações que nós pedimos antes de reencarnar. E os espíritos sempre falam, não é Deus que cria essas desigualdades, ela é necessária que tenha, para que aquele que tenha mais condições possa auxiliar o que tem menos condições a viver, a superar as suas dificuldades. Quando nós estamos falando de condições, não é somente financeira, seja intelectual, seja qual for a condição que necessita. E Kardec também pergunta, bom, então não seria melhor que todos tivessem as mesmas condições sociais, todos tivessem os mesmos, financeiramente falando, uma vida igual, idêntica, para que um não tivesse mais do que os outros, do que o outro? Os espíritos falam, isso não tem condições no planeta. Nós precisamos dessa diversidade, nós precisamos daquele que tenha compreensão para, de certa forma, dirigir uma grande instituição. Mas esse que tem condições para dirigir uma grande instituição, uma grande empresa, ele precisa daquele que tem a mão de obra para criar e montar aquilo que ele projeta. O engenheiro, ele projeta um objeto, uma máquina, mas se ele não tiver um mecânico, essa máquina não sai do papel. Então nós precisamos daquele que vai colocar a mão na massa e vai trabalhar para realizar aquilo que nós projetamos.
Então há a necessidade de ter aquele que tem condições e há a necessidade de ter aquele também que vai colocar a mão na obra e vai trabalhar e vai fazer com que as coisas aconteçam. Hoje nós estamos aqui, calor tremendo hoje, né? 30 graus vai chegar mais ou menos, né? Temos um ar-condicionado. Alguém projetou esse ar-condicionado, mas alguém foi lá e colocou a mão na massa e fez esse ar-condicionado funcionar. Então, veja, um teve a ideia e o outro criou. Nós nos alimentamos, mas nós não plantamos. Nós não colhemos. Necessitamos de alguém que vá lá plantar, colher, para que nós possamos sobreviver e não morrermos de fome. Então, há necessidade e devemos valorizar todas as criaturas, independente do que ela esteja fazendo naquele momento. E os Espíritos falam, não há condições de todos serem iguais, porque mesmo que fosse todos, Deus criasse todos, desse as mesmas condições financeiras para todos, vai chegar um momento que essa diferença vai começar a acontecer. Imaginemos se todos nós fôssemos empresários e engenheiros, todos nós projetássemos algumas coisas, e não tínhamos quem criasse, quem montasse para nós. Não teríamos um mecânico que ia lá e montar e fazer tudo aquilo acontecer. Não sairia do papel? Será que nós teríamos o conforto que nós temos hoje? Vamos ser um pouco mais drástico. Nós temos o pessoal da limpeza que fazem a coleta do lixo diariamente na rua em que nós moramos. Quando esse pessoal resolve querer ter um aumento e faça uma greve ali de 2, 3 dias, como é que fica a nossa rua? Cheia de lixo. E nós não temos onde pôr, nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque não temos aquele que coleta o lixo e leva para um local de descarte. Então vejam, são criaturas muito valorosas, mas às vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos e pensamos se essas pessoas não estivessem fazendo o trabalho que eles fazem, que é um trabalho pesado, porque não é fácil correr o dia inteiro atrás de um caminhão, pegando lixo e jogando em cima do caminhão. Se não tivéssemos alguém que se propusesse a trabalhar nessa função, como é que seria a nossa vida? Será que nós teríamos a saúde que nós temos? Então, todos estamos no momento em que precisamos estar para adquirirmos aprendizado. E Deus permite que isso aconteça, porque o que tem mais instrução vai auxiliar aquele que tem menos instrução. Nesse momento, encarnados, tá, gente? Porque hoje eu posso estar numa situação muito difícil, mas numa próxima vida eu poderei vir numa situação melhor, com a condição melhor para eu auxiliar. Por que nós pedimos isso? Vamos entender. Aqueles espíritos mais evoluídos que já têm a compreensão, eles reencarnam e conseguem desenvolver aquilo que eles projetaram antes de reencarnar. Então, todo aquele projeto eles colocam, né, e conseguem realizar, porque eles já vêm preparados. E alguns são provas, outros são missões que vêm e conseguem realizar. Então, nós vemos muitas pessoas que têm poder, que têm riqueza e que auxiliam muito criaturas que não têm essas condições. Né? Eu sempre gosto de falar, eu sempre falo, porque eu acho que devemos sim mostrar alguns, né, ícones que vieram e que fizeram muita coisa, como o doutor Antônio Hermílio de Moraes. Ele é um homem muito poderoso, muito rico, mas ele auxiliava as instituições, inclusive a nossa instituição, ele ajudou muito quando estava encarnado. Ayrton Senna, um rapaz, um jovem que desencarnou jovem, mas ajudou muitas instituições, hospitais, instituições que necessitavam de auxílio, comprou máquinas caríssimas para hospitais. Nós só ficamos sabendo depois que eles desencarnou, mas auxiliou muito. Então, ele vem com esse propósito e ele consegue levar isso adiante. Só que alguns não têm essa condição. Ele pede para reencarnar nessa condição, para agir dessa forma, mas ainda dentro dele está muito arraigado o egoísmo, o orgulho, então ele começa a se sentir melhor do que o outro, ele começa a pensar somente em si e acaba prejudicando. Não cabe a nós julgar o que os espíritos falam, devemos entender que ali é um ser que ainda não entendeu a necessidade da prática do bem, a prática do amor, e está pensando achando que a matéria lhe trará felicidade. Então ele usurpa outro, ele tira de outro para enriquecer. Só que ele vai desencarnar também. Quando desencarnar vai ficar tudo aí. E quando ficar tudo aí, o que acontece? Outros vão herdar.
Aí é que os Espíritos trazem também uma outra informação importante para nós. E Kardec também pergunta, tá bom, se uma fortuna foi feita através de espoliação, através de roubo mesmo, tirou, usurpou de outras pessoas e a pessoa enriqueceu, ajuntou uma grande fortuna. Ele desencarna. Os herdeiros vão herdar tudo aquilo. Os herdeiros são responsáveis pelo que eles fez? O Espírito fala, não. Os herdeiros às vezes nem sabem da forma que aquela fortuna foi adquirida. Agora vai depender da atitude desses herdeiros, o que eles vão fazer com essa fortuna, que vai dizer se vai ser bom para eles ou não, espiritualmente falando. Porque alguns conseguem, alguns passam algum tempo, jogam tudo pro alto e perdem tudo, porque não tinham condições ainda para dar vazão, para dar continuidade a essa fortuna. Outros usam essa fortuna auxiliando, fazendo o bem. E os Espíritos falam, quando eles usam essa fortuna fazendo o bem, está fazendo em nome daquele que desencarnou, ou seja, quem criou a fortuna, mesmo de uma forma equivocada. Então, de certa forma, está sendo um mérito para aquele que desencarnou, porque estará, de certa forma, usando aquilo que ele adquiriu de forma equivocada para fazer o bem para outras pessoas. E aqueles que foram usurpados, às vezes reencarnam no seio dessa família, como bisneto daquele que o roubou, e vai, de certa forma, ressarcir adquirir toda a fortuna que ele tinha, que lhe foi tirada, para a gente entender. Então, veja como Deus é bom. Ele permite que isso aconteça para nós nos burilarmos, mas isso, às vezes, normalmente é reposto. Aquele que fez, ele acaba, de certa forma, devolvendo isso de diversas maneiras, em outras encarnações, é claro, né? Então, essas situações todas são necessárias para nós e dentro de nós nos livrando, nos burilando e nos livrando das imperfeições que nós trazemos. Aquele que reencarnou na fortuna, ele poderá fazer isso. Aquele que reencarnou com menos, ele vai estar aprendendo alguma coisa, porque aquele que usurpou, aquele que roubou, aquele que desencarnou milionário, vai chegar no mundo espiritual e perceber, poxa, o que eu fiz não foi correto. Eu tive uma vida materialmente falando muito confortável, mas eu fui feliz? A minha consciência vai dizer se eu fui feliz ou não. Grande parte deles percebe que não foram felizes. E o que acontece no mundo espiritual? Eu preciso mudar isso, eu preciso tirar isso de dentro de mim, eu preciso me libertar dessa imperfeição que eu tenho. Porque essas imperfeições que nós criamos para nós aqui, ficam gravadas no nosso corpo espiritual. É como se fosse uma mancha. E nós só vamos conseguir se sentir bem quando nós nos livrarmos dessa mancha. Então eu vou pedir para reencarnar novamente numa situação inversa. Eu fui poderoso, agora não quero ser poderoso, eu quero reencarnar como uma criatura comum, às vezes até necessitada, para eu sentir na pele o que é a necessidade e perceber o que é depender de outras pessoas e às vezes ser humilhado por essas pessoas. Eu quero reencarnar numa situação difícil. E eu reencarno. Às vezes eu reencarno e aceito, consigo passar por essa situação, por mais difícil que seja, levo minha vida sem criar mal, fazer mal a ninguém, sem desejar o mal a ninguém, sem me revoltar contra Deus. Levo a minha vida numa boa. Outros não conseguem, como nós falamos, não conseguem e enveredam por caminhos errados, fazendo mal porque se acham no direito de ter o que o outro tem e ele não tem. Ele ainda não conseguiu vencer isso. Por isso que sofre, porque eu quero, além daquilo que eu posso ter naquele momento. Não é que nós temos que nos acomodar e falar, não, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não, a gente tem que buscar sempre nos melhorarmos, tá, gente? Mas entender que, às vezes, os reveses da vida são situações necessárias para nós. Então, nós vemos no meio dessas pessoas mais simples, mais pobres mesmo, as pessoas desenvolvendo mais o carinho, a compreensão e o amor um para com o outro. Nós não vemos, se nós fazermos uma comparação entre pessoas ricas, não vamos falar poderoso, rico. Ele normalmente vai olhar para os seus companheiros e não vai se preocupar com o companheiro, vai preocupar com ele. Nem todos, não vamos generalizar, como nós já demos exemplo de pessoas que fazem o bem. Mas é buscar sempre o seu melhor. Então, se ele vê que o vizinho comprou uma Mercedes, ele vai querer comprar uma BMW, competindo com o vizinho, porque os dois têm condições, tá? E se ele vê o vizinho em situação difícil, ele fica até feliz porque ele não deu certo, eu dei. Sabe, aquela coisa, aquela vaidade dentro de si.
Fica feliz em vendo que o outro está se estrepando todo e ele está bem. Agora, no meio do mais pobre, mais humilde, o que nós vemos? Também não vamos generalizar, tem alguns que erram, mas a grande maioria se ajudam. Quando nós vemos terremotos, tsunami, essas coisas acontecendo em outros países, nós vemos pessoas pobres se cotizando para mandar o pouco que tem para aquele local, para auxiliar. Se nós observarmos pessoas que estão pelas ruas, que não têm teto, que não têm família às vezes, que estão ali numa situação muito precária, passando fome às vezes. Se ele consegue um prato de alimento e ele vê o companheiro do lado, por menos que seja esse alimento, ele vai dividir e dar um pouco para o companheiro, porque ele sabe o que é sentir fome. Então ele divide. Então nós vemos essas criaturas que deveriam servir de exemplo para nós, né? Divide o pouco que tem, até com o animalzinho de criação que ele tem ali, que ele pega nas ruas, que estão abandonados também, e auxiliam, dão um alimento e tentam dar um conforto para esse animal, ou seja, doa amor. É aprendizado que essas criaturas estão adquirindo, estão desenvolvendo o amor dentro de si. Esse é o nosso objetivo, desenvolvermos o amor que nós trazemos dentro de nós. Então, quando nós vemos esses exemplos, nós temos muito mais no meio das pessoas humildes, pobres, do que entre as pessoas poderosas e ricas. Esses brigam entre eles para um mostrar que tem mais do que o outro. Ainda é imperfeição. Então eles pedem para reencarnar no meio quase que miserável, às vezes, para desenvolver dentro de si esse amor, para desenvolver dentro de si essa compreensão, esse carinho, se libertar do egoísmo, se libertar do orgulho. Nós pedimos. Quando falamos eles, estamos falando todos nós, porque todos nós fazemos parte desse contexto. Né? Então nós pedimos essas provas para podermos realmente estarmos nos libertando de imperfeições que nós adquirimos em várias existências lá atrás, onde naquela época o que levava a pessoa a viver era a lei do mais forte. Então eu tinha que pensar única e exclusivamente em mim. Então às vezes eu tinha que, de certa forma, explorar o outro, porque eu achava que tinha que viver bem, porque é o instinto de sobrevivência, único e exclusivamente que eu tinha. Hoje eu já tenho compreensão. Eu preciso sobreviver, mas eu preciso dar condições para o meu semelhante sobreviver também, porque eu preciso desse semelhante. Foi os exemplos que nós demos lá atrás. Eu preciso desse semelhante, por pior que possa parecer a função, a profissão, a vida dessa pessoa, ela está realizando alguma coisa que facilita a minha vida hoje, que me deixa em condições de ter um conforto que eu quero hoje. Ela proporciona isso para mim. Então, por que eu vou desfazer e me sentir melhor do que ela? Não. Somos iguais em situações, né, diferentes, em provas diferentes, mas somos iguais, com o mesmo objetivo, que é a evolução, é o crescimento espiritual. E Kardec também pergunta, né, a igualdade dos direitos de condições entre homem e mulher. Ele faz essa pergunta, Kardec faz essa pergunta. Existe o direito, né, entre o homem e a mulher? O homem e a mulher, eles têm os mesmos direitos. E isso, em 1857, Kardec já se preocupava com isso, né? E os espíritos dizem assim: de direitos têm os mesmos direitos, sim. De funções, não. Porque o homem, por ser mais forte, é aquele que vai buscar prover a sua casa, a sua prole, a sua família. A mulher, ela, por ser mais frágil, fisicamente falando, ela vai cuidar da casa. Gente, em 1857, tá? Porque hoje tem mulher que parece um touro de forte, né? Tudo, então, não é dizer que ela é mais fraquinha, não. Né? Então, ela desenvolveu. Então, os espíritos falam, com o passar do tempo, vamos desenvolvendo também essas condições e vai modificando, tá? Não quer dizer que isso vai permanecer da mesma forma. Então, aquela ideia de que a mulher era criada para cuidar da casa, cuidar do lar. Hoje, ela já é educada também para trabalhar fora e também suprir a sua casa. Então, isso é uma coisa, é uma mudança, a evolução vem trazendo isso, porque os espíritos falam, a diferença do sexo é somente no corpo físico. Espiritualmente, somos todos iguais e reencarnamos ora como homem, ora como mulher. Então, não há por que ter essa diferença.
Naquela época existia porque a predominância do mais forte ainda, né, acontecia. Então o mais forte mandava e o mais fraco às vezes tinha que obedecer. Então o que eles falavam, o homem não tem direito de escravizar o mais fraco. Ele tem o direito de auxiliar para que ele consiga sobreviver. Então os espíritos falam... Então, os direitos da mulher naquela época, as mulheres não têm as mesmas condições que o homem tem, e os homens trabalham, e as mulheres ficam em casa, mas quem é que cria os homens? Quem é que educa os homens para que eles sejam grandes homens? São as mulheres. Os espíritos já naquela época já falavam, né? Então, todas essas situações para nós entendermos que nós somos iguais. Temos corpos diferentes, né? Então, hoje, como eu falei, tem mulheres musculosas. Aí, se o homem não tomar cuidado em casa, apanha da mulher. Então, não é como antigamente que o homem chegava lá e determinava, vai ser assim. Fala, opa, não é assim não, meu filho. Peraí, vamos conversar, vamos ver, vamos entrar num acordo, né? Então, hoje nós estamos entendendo que precisamos agir de igual, porque somos seres iguais, né? Então, é tudo crescimento, tudo evolução. E Kardec também pergunta, tá bom... Mas nós vemos ainda muitas desigualdades até na morte. Como na morte? Nós vemos criaturas ricas, poderosas, né, que criam esses monumentos, esses túmulos lindos, maravilhosos. Isso não é humilhação para aquele que não tem condições de ter um túmulo? Deixa ali ter um túmulo bem simplesinho. Os espíritos falam, não, isso não é humilhação. Isso daí é uma forma dos encarnados. Porque o desencarnado já morreu, era o corpo, né? Dos encarnados mostrar ostentação. Às vezes eles não estão nem pensando no desencarnado, eles estão pensando em mostrar que tem condições de fazer um mausoléu muito caro para poder colocar ali o seu ente querido. E às vezes nem se lembram do seu ente querido. Então, teria mais mérito do que aquele que tem um túmulo pequenininho e leva lá uma flor de vez em quando e coloca uma flor em cima desse túmulo? Só não tem mérito. O mérito está no quê? Na realização daquele que desencarnou. Se ele é uma criatura que fez muitas coisas boas, isso vai ficar gravado, não só nele, como também ficará gravado pela posteridade. Vai lembrar dele como alguém que fez muitas coisas boas, independente do túmulo que ele esteja naquele momento. Vão lembrar da pessoa, do ser. Se ele agiu corretamente, fez coisas boas. Se ele fez coisas erradas, vão lembrar dele também. Talvez não com a mesma consideração que lembrem daqueles que fizeram as coisas boas. Mas vão lembrar do quê? Da realização que ele fez. Poxa, essa criatura só fez mal, essa criatura... Nós vemos alguns personagens antigos que fizeram muito mal, que até hoje são ainda... As pessoas, quando pensam de uma forma negativa em relação a eles. Né? Imagine esse espírito no mundo espiritual, ele está sentindo toda essa vibração, ele está sentindo aquilo que estão falando e pensando a respeito dele enquanto ele esteve encarnado. Então não é o túmulo dele que vai fazer com que ele seja feliz ou não no mundo espiritual, são as suas atitudes, as atitudes que ele teve em vida. Aí sim ele vai ser feliz ou não, porque quando nós pensamos naquele que fez o bem, o que nós pensamos? Nós oramos, pedimos a Deus ajudá-lo, para que ele seja feliz. Agora, quando nós pensamos naqueles que tiraram milhares de vidas, só fizeram coisas erradas, o que nós pensamos? Não precisam dizer, é só imaginar, né? O que nós pensamos. Imagine como ele se sente com essa vibração que nós estamos emanando para ele. Porque nós não pensamos assim, oh Deus, é um ser que faliu. Ajude para que ele seja feliz. Ajude para que ele tenha paz. Pensamos assim? Ou pensamos, vão estar queimando bastante lá. Normalmente nós pensamos assim, não é verdade? Por quê? Porque ainda trazemos isso em nós, a vingança. E ele estará sentindo toda essa vibração negativa que nós estamos emanando. Então não é o túmulo que vai fazer com que a criatura seja bem lembrada ou não. São as atitudes que ela teve em vida. Então, monumentos, eles acabam, que os espíritos falam, os monumentos vão acabar, vão se desfazer, assim como o corpo humano se desfaz. Vira cinzas, vira pó. A realização não. A realização fica para a posteridade. Sempre será lembrado em relação àquilo que fez. Se foi bom, graças a Deus. Se não for bom, sempre vai ter aquele que vibra de forma negativa em relação a ele. E isso vai, de certa forma, às vezes, cobrar dele. Ele mesmo vai cobrar de si.
E se esse pensamento é por causa que eu fiz errado? Preciso reencarnar e mudar isso. E às vezes você reencarna e eu vou pedir o reencarne numa situação muito difícil para eu poder resgatar todo o mal que eu cometi. Por isso que existem essas desigualdades. Mas perante as leis de Deus, somos todos iguais. Não há diferença entre nós. Por isso que devemos respeitar o nosso semelhante e desenvolvermos em nós o amor, que é a lei do amor, que é o que é fundamental para nós crescermos e evoluirmos. Os Espíritos são bem claros quando dizem: estamos no momento em que precisamos estar. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, independente de seja qual forma que estivermos passando. E vamos procurar viver o melhor. Porque nós, entendendo isso, nós vamos buscar viver melhor, sem fazer mal a ninguém e entendendo que é uma fração muito pequena da nossa existência, porque nós somos espíritos imortais. Obrigado. Agora chegou o momento das perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou alguma colocação, basta levantar a mão e a nossa companheira levará o microfone. Oi, obrigado pela sua maravilhosa palestra, como sempre. E você disse aí do Dr. Emílio de Moraes, né? Realmente, eu presenciei coisas maravilhosas numa praia onde ele tinha casa. Que homem, andava no meio dos outros e, às vezes, até com coisinha na mão para dar de alimento, né? Então, é uma pessoa que será sempre lembrada com amor, ao invés de outros que aconteceu um fato dentro da minha casa que eu fiquei de queixo caído. A gente tinha uma moça que morava numa favela, né? Foi lá me ajudar com a limpeza da casa e tal. Fizemos o almoço, pus na mesa, ela ficou em pé. Falei, senta aqui. Eu sentar aí? Falei, por quê? Qual o problema? Nossa, mas eu sempre trabalhei para os outros, mas nunca ninguém deixou sentar na mesa para almoçar. Eu falei, mas absurdo. Aqui não sou melhor que você em nada, ao contrário, eu que estou doente, você que está me ajudando. Então, senta aqui e vamos almoçar. Ela falou, porque na casa que eu trabalhava, eu tinha que levar minha marmitinha, que eu não podia sequer abrir a geladeira. Então, um ser desse vai ser difícil ser lembrado com carinho, né? Quando dentro de uma casa onde tem tanta comida, por exemplo, a pessoa não puder sequer abrir a geladeira. Triste, né? Essa desigualdade que existe no nosso planeta, né? Isso acontece por ignorância nossa. Ignorância no sentido de não ter compreensão, né? Aquela pessoa que acredita que por ela ter condições de pagar, o outro que vai servir tem que agir como um serviçal realmente e se colocar no lugar dele, né? Como serviçal. Não olha como um semelhante, como uma pessoa que teria os mesmos direitos. Né? Às vezes não tem condições de sentar à mesa junto com a família, mas pode ter o local dele lá, se alimentar e ter alimentação dentro da residência. Quer dizer, cada um compreende de um jeito. Então, cabe a nós orar para que essas pessoas compreendam o mais rápido possível que essa forma de agir não é correta, que essa forma de agir vai lhe trazer consequências dolorosas para ela, porque ela está desfazendo de um irmão, de um semelhante, e às vezes esse semelhante é uma pessoa muito cara, muito querida, de outras existências, ele não está percebendo. Quando perceber, aí vem a dor também. É orar por eles, né? Tá? Bom dia a todas as pessoas presentes, né? Eu queria fazer só uma reflexão e queria que você comentasse um pouco a respeito, né? Nós sabemos que nosso conhecimento aqui na Terra ele é muito pequeno, então muitas coisas nós não entendemos ainda, estamos muito longe de entender. A gente ouviu aqui algumas falas até das questões do direito das mulheres, dos homens, que mudou muito isso, mudaram muito esses conhecimentos, né? Bom, Haroldo Dutra Dias, que é um expositor espírita, ele comenta que o amor que a gente pensa atingir, que é alguma coisa que a gente ainda não entende, ele é composto de vários sentimentos, né? Que vai desde o ódio, da raiva, da inveja, todos esses sentimentos que nós consideramos ruins, eles amoldam e vão lá no final dar esse amor, né? Então, eu acho interessante que para que você atinja esse amor, que é o objetivo, primeiro, vou dar um exemplo, primeiro você precisa assaltar.
Depois, você precisa ser assaltado. Depois, você vai perdoar aquele que assalta. Esse é o procedimento para aprender a amar. Então, primeiro você erra, para depois você sofrer com o erro, para depois você perdoar quem erra. Portanto, essa noção de erro é uma noção de necessidade, porque Deus permite. Então, quando a gente fala um pouco, eu construí, eu conquistei, a gente está sendo prepotente, porque nada nós fazemos, tudo nos é dado por Deus, nos é emprestado por Deus. Na realidade, Deus é que faz. Ele nos dá, empresta e a gente executa. Da mesma forma, quando a gente fala que a gente erra, dessa forma, a gente também está sendo um pouco prepotente. Porque, no fundo, nós estamos fazendo o que Deus permite fazer. É a lei de Deus. Temos que errar para poder aprender com o erro. Se não houvesse erro, ninguém aprenderia nada. Então, isso é necessário, faz parte das leis divinas. Então, a gente tem que ser um pouco humilde e entender que por trás dos nossos erros, por trás das nossas conquistas, está Deus. Ele sabe tudo que a gente vai fazer, ele já sabe se a gente vai errar, se não vai errar, e ele permite. Tá, eu entendi. Então, isso que eu queria falar. Eu entendi. Bom, nós aprendemos através do erro e acerto, mas o erro não faz parte das leis divinas. O erro, a lei de amor é fundamental. Nós erramos por ignorância, ou seja, por não termos compreensão. Erramos muito? Erramos. E viemos desde a criação vivendo, né, buscando sobreviver. E às vezes por falta de compreensão incorremos em erro. Quando começamos a viver em sociedade, lá na época das cavernas, era nós, a nossa companheira e a nossa prole. Vivíamos única e exclusivamente para isso. Quando começamos a viver já em aldeias, começamos a viver em sociedade, o que aconteceu? O mais forte começou a dominar o mais fraco, então colocava o mais fraco para trabalhar para si. Aí nós começamos a incorrer em erros. Não é que Deus criou o erro, nós criamos o erro de acordo com as nossas atitudes, mas Deus não impede das nossas ações, porque Ele sabe que um dia nós vamos perceber que precisamos mudar. Então não é prepotência quando nós falamos, né, erramos e precisamos acertar. Não, Deus não criou o erro, Deus nos dá as condições para nós consertarmos os erros que nós cometemos. De que forma? Através da reencarnação. Eu errei, desencarnei, percebi que errei, vou reencarnar, às vezes em situação difícil, mas nem sempre em situação difícil. Às vezes eu desencarno, fui poderoso, vou dar um exemplo, fui um médico muito bom, muito conceituado, mas eu cobrava caro e não atendia pobre de forma alguma. Não, pobre, como diz o outro lá, né, o Chico Anísio, que se exploda. Mas eu pensava única e exclusivamente em mim, porque eu estudei, eu dediquei parte da minha vida para ser o que eu sou hoje. Aí eu desencarno e vou chegar no mundo espiritual, vou perceber, não, peraí, tudo bem, eu aprendi, eu tive condições de aprender, mas eu usei única e exclusivamente para minha satisfação. Eu preciso mudar isso. Eu reencarno novamente, peço para reencarnar novamente como médico. Não quero reencarnar pobre, dependente, não. Eu quero reencarnar numa família boa, que me dê condições de eu estudar e me formar em médico, para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi e o que eu sei que eu preciso auxiliar outras pessoas. E reencarno. E tenho condições de me formar um grande médico novamente. Vou ter o meu consultório, vou cobrar dos ricos que podem pagar, mas vou doar algumas horas do meu tempo para auxiliar aqueles que não têm condições de pagar. Já estou, de certa forma, reparando os erros que eu cometi no passado. Então, vejam, quantos médicos que se formam e vão lá trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras, a pessoa larga a sua família, abandona tudo o seu lar e vai para esses países pobres, onde pessoas que não têm o que pagar, auxiliar essas pessoas a sobreviverem. Então ele está reparando, ele não está precisando sofrer para isso, ele se preparou e está indo lá por livre e espontânea vontade, fazer o bem, doar o amor. Aí ele está desenvolvendo o amor, que a lei do amor é fundamental para nós, entendeu? Então Deus não criou o mal é criado por nós, o mal é a falta do bem. É criado por nós, por incompreensão nossa, por acharmos que a matéria está acima de tudo, que é a matéria que vai nos dar conforto, felicidade, quando na realidade a matéria só nos dá condições para nós superarmos as nossas mazelas que nós criamos espiritualmente falando, né? Então, para deixar bem claro, não é que Deus não criou o mal é criado por nós, e conforme nós vamos compreendendo isso, nós vamos mudando isso e transformando aquele mal que nós fizemos
em coisas boas para outras pessoas e nos reformando, que é a famosa reforma íntima que a doutrina fala, né? Então não podemos confundir, achar que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Nós, homens imperfeitos, é que criamos. Deus criou as suas leis, que são imutáveis, e dentre essas leis está a lei do amor. Nós só seremos felizes a partir do momento que nós passarmos a amar o nosso semelhante. A partir de começarmos a olhar o nosso semelhante como um ser igual e dar para ele os mesmos direitos que nós queremos para nós. Aí nós seremos felizes. E isso, a reencarnação vai nos proporcionar isso. Tá bom, amigo? Antônio Carlos, muito obrigado pela palestra e por todas as explanações. Infelizmente, devido à rotina de horário, nós não temos tempo para mais perguntas. Mas o Antônio Carlos continuará aqui, caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida ou queira fazer alguma colocação. Depois de mais um aprendizado, chegou o momento das vibrações. E vibrar é transmitir o que nós temos de bem, de bom, a quem necessita. Convido a todos a buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus, buscando lá no seu íntimo as suas melhores energias, o bem, o amor, para que possamos levar a quem necessita, neste momento, para todos aqueles que estão doentes, do corpo, da alma, tanto encarnados quanto desencarnados, que percebam a presença da espiritualidade amiga, que recebam o afeto e o carinho que todos nós desejamos a eles. Vibremos. Vamos vibrar por aquelas pessoas que cada um de nós conhece no seu íntimo e que sabe que neste momento está precisando de amparo e de conforto. Que a espiritualidade leve esse amparo e essa esperança de melhora. Vibremos. E vibremos também pelo nosso planeta, a nossa morada nesta encarnação e provavelmente em muitas outras, pelo planeta Terra, para que ele seja a luz, para que toda a escuridão, todas as trevas, todos os conflitos tenham fim. Vibremos. Jesus, nosso Mestre amado, que tanto nos deixou em ensinamentos, esteja conosco para que consigamos sempre aprender mais, que possamos entender tudo que foi dito por Ti, Mestre, mas principalmente que possamos transformar em ações e espalhar essas sementes do bem por todos os lugares por onde passamos. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos um excelente retorno aos seus lares, que podemos estar novamente reunidos no próximo domingo para mais um aprendizado. Um excelente dia a todos. Peço somente que aguardem a orientação dos nossos companheiros para que a saída seja organizada. Até mais.